que você conseguiu traçar como se fosse uma sincronia entre os estados que têm mais desenvolvimento, mais indústrias e a violência. O Machado fez uma análise do que acontece no Rio de Janeiro que eu não vi ninguém fazer. Tá? Todo mundo vai explicar o que acontece no Rio de Janeiro, numa análise de segurança pública, tem que fazer um enfrentamento de imediato, né? A esquerda não sabe falar de segurança pública a curto prazo, o que a gente tem que fazer para resolver esse problema, que realmente as pessoas não aguentam mais. Né? O Brasil, ninguém aguenta mais ter seu celular roubado, né? Lá nas comunidades, a população não aguenta mais ser vítima do traficante, e aí cada um tem uma solução para essas coisas. Mas o Machado, eu vi ele fazendo uma análise que eu não vi ninguém na internet fazer, e eu gostaria de falar sobre isso sim hoje. Eu até aproveito a oportunidade para responder alguns comentários que foram feitos nesses vídeos. Eu acho uma coisa, mas é normal, isso faz parte do processo de debate, né? As pessoas tiraram conclusões que eu não tirei daquele material, mas eu vou começar daquele ponto de partida para quem não viu o vídeo, né? Eu chamo a atenção o seguinte: o Rio de Janeiro é o estado e a capital em maior decadência no Brasil no último século. Por várias razões. Primeiro, o Rio de Janeiro já era uma cidade gigantesca por ser a capital do Brasil, porque era a capital do Brasil. No início do século XX, o Rio de Janeiro tinha mais de 1 milhão de habitantes, São Paulo tinha 100 mil. Tá? O Rio tinha bem mais de 1 milhão, São Paulo tinha 100 mil habitantes, para vocês terem ideia. E é uma cidade que perdeu o status de capital do Brasil, que passou para Brasília. É uma cidade que sobrevivia muito disso. Ser a capital do país faz com que os recursos migrem para aquele lugar. Basta ver Brasília. Brasília tem um PIB per capita padrão França. Tá? Claro, salários elevadíssimos para um setor muito grande que tem todos que se mudar para lá, por todo aquele aparato e tudo mais. Ou seja, tem muita transferência de riqueza do país inteiro para a capital, por ser a capital. Razões óbvias. O Rio de Janeiro deixou de ser a capital. E é uma zona metropolitana inteira do Rio ali. É uma região que passa por um processo de desindustrialização absoluta. No Brasil ela é relativa. O que significa que ela é relativa? Que não é que a indústria do Brasil ela está caindo absolutamente. Mas em comparação ao desenvolvimento da produção a nível mundial, o papel do Brasil está se reduzindo. Então o Brasil cai relativamente ao mundo. Tá? O Rio não, ela cai absolutamente. O Rio hoje é completamente dependente da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, está sediada lá e tem seu principal centro produtivo em Maricá, ali do lado do Rio de Janeiro também. Sem os royalties da Petrobras, inclusive, o estado do Rio de Janeiro quebra. Ora, ter essa desindustrialização absoluta significa uma cadeia de valor pequena, significa desemprego em massa, significa informalidade em massa, significa um caos social. E é evidente que um país, uma cidade que tem essa decadência tão acelerada num aglomerado urbano de 20 milhões de pessoas, que é a zona metropolitana do Rio de Janeiro, vai estar muito mais aberta, exposta ao crime em diversos sentidos. Isso para mim é óbvio. Mas então, Gustavo, a criminalidade se reduz a isso? Óbvio que não. Então teve pessoas que analisaram os dados lá, e eu mostrei, dentre outras coisas, que Fortaleza é uma das cidades do Nordeste que mais se desenvolveu no último período. Não quer dizer que Fortaleza a situação seja boa, não, tá? Você fica comparando Fortaleza, por exemplo, com Recife, ou com Salvador, por exemplo. Fortaleza é uma cidade que, economicamente, em termos de emprego, desenvolveu mais do que Salvador. Mas por que o mundo está acabando em Fortaleza? Tem toda uma circunstância específica que envolve Fortaleza, porque Fortaleza e Natal é a rota do tráfico de drogas para a Europa. A Europa, né, tá ali relativamente perto, tá, gente? A gente esquece, acha que a Europa tá muito mais perto de Fortaleza e Natal do que Rio de Janeiro, mas muito mais. Né? Então, o tráfico de drogas brasileiro hoje, ele alimenta fundamentalmente a Europa. Os Estados Unidos fica a cargo do México. A produção de cocaína, ela é feita em 3 lugares no mundo, gente. Colômbia, Peru e Bolívia em menor parte, mas sobretudo Colômbia e Peru. Então, o tráfico brasileiro hoje assumiu o controle dessa rota que leva a droga do Brasil, primeiro o Brasil um dos principais centros consumidores, e depois via Natal e Fortaleza para a Europa. Ora, entrou com força total, alguns lugares, PCC, Comando Vermelho, destruindo as facções locais para assumir esse controle. Então, Fortaleza tem um cenário específico ali.
Tá? Tem um cenário específico que faz com que tenha uma situação, essa situação implantada. O que eu chamo a atenção ali no meu vídeo é, primeiro, é óbvio que tem uma questão social envolvida. Evidentemente que um lugar onde a vida é muito fodida, a propensão a você aderir à criminalidade é muito maior. Tem um segundo fator que não pode deixar de ser considerado, tá? Que é a própria criminalização das drogas, que não pode deixar de ser falado. Que gera isso eleva o valor desses produtos de maneira absurda, total. E que gera Você destruiria o tráfico de drogas numa questão de segundos, se a droga fosse criminalizada. Se aumentar o tráfico de droga, o consumo de droga pelas pessoas, cara, não sei de onde tiraram isso. A pessoa ia estar aqui e falar, pô, eu não sou usuário de cocaína, mas agora que é legal, eu vou lá utilizar. Eu não conheço nenhuma pessoa que teria um raciocínio desse jeito, você tá entendendo? Eu acho que nessa hora não é o que vai entrar, é o que já é. Por exemplo, é o cara que fuma, quando não tá com cigarro na mão, ele fica sem fumar. Se você ele acha a hora que ele quer, cara. Eu lá em Belo Horizonte, se eu quiser usar, eu chego lá em Belo Horizonte hoje e eu garanto pra você que eu adquiro hoje à noite, tá lá na minha casa. Aqui também, pô. Aqui em Araguari também. Sim. Então não é essa a dificuldade. Claro, você iria fazer o contrário do que você faz com as bets aí, na minha opinião, que é uma droga. Você ia fazer o contrário do que você faz com as bets. Você ia taxar, evidentemente, isso aí. Você poderia direcionar esse recurso, por exemplo, para tratamento, para política de combate às drogas e coisas desse cenário. Iria quebrar toda essa questão do tráfico ilegal que existe no Brasil. Tem nada a ver com a apologia do consumo. Tá? Tem nada a ver com a apologia do consumo, até porque eu não sou apologista em sentido algum. Fala assim, mas a pessoa tem a liberdade individual de usar. Tá, a pessoa tem liberdade individual de bater a cabeça na parede, não é por isso que eu vou estimular as pessoas a fazer isso. Né? Então, isso é um segundo ponto. Tá? Eu tô contra a punição? Claro que não. Também não tô. Eu sei, as pessoas estão aí com a questão da segurança pública, que é uma coisa que aflige a vida das pessoas o tempo todo. Você não pode esperar que os problemas da sociedade se resolvam para poder mexer na questão, mesmo sabendo que você tem uma explicação social para a coisa. Evidentemente, tem que ter punição, sim. Óbvio que tem que ter. O enfrentamento imediato é necessário. É necessário. Agora, isso não me faz cair em coisas, tá? De achar, por exemplo, que você vai ter uma política de extermínio em massa para resolver o problema. Sabe o que é a política de extermínio em massa? É prisão e assassinato de milhares de inocentes. Você tem um processo de investigação, não é por um excesso de capricho. É porque a possibilidade de você errar em identificar quem é que está cometendo um crime, ela sempre existe, ela sempre é grande. A possibilidade de você cair em caricaturas, num país racista como o Brasil, é negro na favela, então é potencialmente criminoso. Existem estudos, por exemplo, lá em El Salvador, que é um lugar bem pequeno, né? Fizeram lá um processo de repressão massivo. Tem uma prisão lá, nova inclusive, se não me engano, o Eduardo Bolsonaro esteve visitando lá esses últimos dias. Para 40 mil pessoas. Tem estimativas de que 22 mil pessoas são inocentes. Estimativas. Para entender a dinâmica disso aí, tá? Eu aconselho um documentário. De onde é um dado desse? São estimativas, porque as prisões são feitas sem investigação. Entendeu? Vocês podem pesquisar, tem um grupo internacional que fez uma pesquisa e estimou quantos provavelmente ali são inocentes. Porque o que acontece? Você tá caindo na pseudociência, que você fala que você não acredita. Sem dados, Mas você não fala não, Machado. É porque você não tem como ir lá investigar um por um, que é exatamente o que o Estado não fez. Tá? Você tem métodos consolidados que te permitem entender o seguinte: quais foram os critérios de prisão que eles utilizaram ali? Você está entendendo? Considerando esse critério, você já tem antecedente de dados com relação a investigações que foram feitas antes. Quantas se revelaram verdadeiras? Quantas se revelaram falsas? Quando esse mesmo tipo de critério foi utilizado para executar uma prisão ou identificar um suspeito. Então você tem métodos para poder fazer isso. Para poder fazer esse tipo de estimativa. Quando você faz prisão em massa, sem investigação de cada caso, você está cometendo um monte de prisão de inocentes. Tem um documentário na Netflix ou na Prime, não me lembro, que é exatamente desses casos de pessoas que estão presas, condenadas nos Estados Unidos e são inocentes. Você acha que isso não pode ser semelhante aqui no Brasil também? Não como El Salvador. Porque muitos falam que a gente faz encarceramento em massa. Faz encarceramento em massa. No dia de 8 de janeiro lá, lá só foi. Os encarceramentos em massas aqui, muitos deles são sem investigação, baseado em preconceito e tudo mais, e muitos são baseados em prisão em flagrante. É diferente de El Salvador,
Que saiu aqui, ó. Tá aqui a lista dos suspeitos. Prende todo mundo. Entende como é que a pesquisa pode ser realizada? Tá aqui a lista dos suspeitos. Prende todo mundo. Bota todo mundo na cadeia. Só porque é suspeito, não teve uma investigação. Não teve uma investigação que prova realmente a pessoa estava envolvida no crime. A pessoa está envolvida no crime. Você tá entendendo? Eles falam que Bukele prendeu muitos membros de facção. Né? Com certeza no meio dessa turma foi muitos membros de facção. E esses membros de facção, eles têm identificações, marcações. Chega lá que no alemão. São... Como é que você sabe quem é da facção e quem não é? Tá entendendo? Por exemplo, fizeram aquela ação lá, né? Que, na minha opinião, foi pura publicidade. Do Rio de Janeiro. Aquela ação do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho saiu do morro? Não. Eles estavam comandando o morro no dia seguinte. No dia seguinte. Então, se você quiser fazer uma ação lá em El Salvador, o que eles iam chegar? Eles iam chegar lá no Alemão, além de ocupar, prisão de 2, 3, 4 mil pessoas. Quem são as pessoas exatamente que estão no crime? Todos que nós identificamos como suspeito, onde a maioria certamente não é. Suspeita é isso. Não sei, eu tenho que investigar ainda. E quando eu investigo, boa parte dos casos eu vejo, não são. E aí vem as caricaturas, os preconceitos e tudo. Prisão em massa, joga todo mundo na cadeia. Aí, ó, dinheiro público para prisão. O Brasil já tem quase 1 milhão de encarcerados. Nós vamos ter que criar prisão para 5 milhões. Vai ter que aumentar imposto, né? Mas muito. Como que vai pagar a conta desse pessoal? São 5 milhões de pessoas, onde para você prender 5 milhões de pessoas, se você quiser ter investigação de 1 por 1, investigação decente mesmo e tudo, então você vai ter que ter aí mais 5, 10 milhões de investigador. Bota aí na conta. Aí, olha, tem um setor no Brasil que é preconceituoso mesmo. Tem um setor no Brasil que então não está propondo fazer isso, não. Até porque isso aí significaria, então, que ele vai ganhar muito menos, porque vai ter que aumentar o imposto aí, a carga tributária brasileira vai ter que ir de 33% para 40%. Só para poder arcar com o esquema de investigação, de etc., você vai ter que multiplicar por 5 o número de policiais, você vai ter que multiplicar por 5 o número de prisão, você vai ter que aumentar o número de servidor público absurdamente, porque esses policiais são investigadores, servidores públicos, vão ter que ser bem remunerados. Aumentar os policiais e trem, isso aí não vai impactar no valor final. Agora, se você falar que você vai aumentar o judiciário, que já é o mais caro do Brasil. Você vai ter que aumentar o judiciário absurdamente para fazer essas investigações. Talvez a inteligência artificial pode ser usada nesse processo aí. É outra história. Outra história. Aí veja só, aí eu sei o que um setor do Brasil quer realmente, e a gente tem que desmascarar isso. Fala, realmente, eu não quero que aumente esse tudo, não. Eu quero que simplesmente pega aquela porra daquele pessoal lá da favela, é isso que as pessoas pensam mesmo, e bota tudo na cadeia. Tá entendendo? Pega todo mundo na faixa etária X, que tá na idade X, que seja suspeita. Assim, não, o povo não pensa assim não, mas tem um grupo no Brasil que pensa. Tá. É porque você fala assim, tem um grupo no Brasil que pensa. Eu já vi pessoas falando do meu lado, porque foram roubados, ou que teve um carro roubado, vai falar assim, eu deveria pegar uma metralhadora e nessas favelas aí sair atirando todo mundo. Tá entendendo? Tem um grupo minoritário no Brasil que pensa isso. Tá? Mas isso aí é igual o grupo que vira e fala assim, ó, o policial é tudo vagabundo. A minoria dos policiais são vagabundos, mano. Sim. Você entende? É uma visão generalizada de uma minoria e aí você inclui todo mundo no mesmo pacote. Eu tô falando assim, é errado, mas é uma visão... Mas o central aqui, independente de quantas pessoas sejam, que eu tô chamando a atenção, é que por trás desse argumento punitivista, você recai nessa conclusão. Você tem que sair fazendo encarceramento em massa por onde a pessoa mora, pela cor da pele, pelo lugar que ela tá. Porque se não for isso, a pessoa tem que ter consciência que ela está defendendo que o Brasil tenha 4 milhões de policiais a mais, que o Brasil tenha prisões para 4 milhões de pessoas a mais, você tá entendendo? Que você vai ter que aumentar o número de investigadores várias vezes, vai ter que ampliar o poder judiciário para poder dar conta de tudo isso aí. E se você quer isso, você vai ter que aumentar a carga tributária de maneira drástica. Então a pessoa vai entender isso e ela fala, não é isso que eu tô... Você tá entendendo? Então o que você vai fazer? Você tem que ter punição? Claro que você tem que ter punição. Você tem que procurar ter um mínimo de segurança pública, que inclusive não é só em bairro de elite, né, que tem a segurança pública de maneira muito diferenciada, sobretudo em grandes cidades. Claro que você tem que ter. Agora, o central é você atuar para resolver os problemas sociais do país, que fomenta a criação da criminalidade, e fomenta mesmo, gente. Você acha que é tranquilo? Você nasceu lá numa condição social onde você não estudou, você teve acesso a uma escola pública de 5ª categoria. Eu tive acesso, estudei só em escola pública, uma escola pública que eu estudei, onde estudava escola classe média do município onde eu morava. Bem melhor. Eu tinha uma mãe que era professora.
Meu pai também é um cara que tem uma enorme cultura, embora só foi fazer curso superior depois. Então eu cresci sendo estimulado na minha casa, eu aprendi com minha mãe a ler literatura, você tá entendendo? Eu aprendi com meu pai a ser uma pessoa que adora mapas, informações de geografia, ir atrás do pai. Meu pai colecionava aqueles almanac Abril, que eu passei a minha infância olhando, aqueles almanacs Abril com as informações dos países, com mapa mundi, aqueles guias rodoviários. É muito fácil eu ter sido estimulado na minha casa pelos meus pais a vida inteira. Minha mãe professora estadual e tudo. E depois eu querer apontar para todo mundo, por que você não estudou como eu? Né? A pessoa que nasceu num contexto completamente diferente, que não foi estimulada para essas coisas, que os pais não tiveram esse tipo de influência também com relação aos pais deles. Aí, de repente, a pessoa ela tá diante da seguinte situação. Eu posso ir trabalhar no comércio, ganhar um salário mínimo, trabalho repetitivo, maçante, atendo milhares de pessoas por dia, ou eu posso entrar naquela facção ali e vou ganhar 10 mil. Aí a pessoa vai pro comércio. Aí passa 1 ano, 2 anos, ela tá lá se ferrando. Ela não conseguiu ter nada, ela não consegue nem pagar um aluguel de uma casa. Ela fica ali sonhando em ter aqueles produtos de consumo, A, B, C e D que ela vê a pessoa tendo, o celular bom, aquilo, ela não pode ter nada disso. Ela fala assim, caramba, eu vou entrar naquela facção ali só uns 2, 3 anos para mim poder pelo menos adquirir isso, para mim pelo menos poder comprar isso. Eu tô dizendo isso só para dizer o seguinte, você tá entendendo? É muito fácil pra gente que tá de fora negar toda essa pressão social que existe sobre esse setor. Vai ter alguns que vão sofrer essa pressão e nunca vão pra criminalidade? Vai. Agora, uma grande maioria. A grande maioria. Agora, vai ter um grupo grande que necessariamente vai aderir. Os 100 e poucos que eles mataram lá no Alemão, vai ter outros 100 e poucos novos no lugar na semana seguinte. Machado, assim, eu concordo com tudo que você... Com tudo, não. Eu concordo com a grande maioria das suas posições, até porque você é o cara que pesquisa, que estuda, que se dedica mesmo, né, a entender os assuntos. Sim. Mas aí quando você fala da liberação das drogas e tudo mais, cara, não vai mudar nada. Essa galera que tá lá, que é o traficante, você vira pra ele e fala assim, ó, agora você pode vir aqui legalizar seu negócio e o Estado vai te cobrar 30%. Aí você vem aqui, monta sua boca de fumo aqui, paga 30% e tá tudo certo. Aham. Esse cara aí vai pra você falar assim, bobinho, Estado não conversa comigo não, ou melhor, eu não converso com o Estado. Eu vou pagar 30% por quê? Eu já faço meu rolê aqui acontecer sem pagar nada pra ninguém. Não, mas ele não adianta você liberar isso aí pra esse cara, que ele não é o cara que quer trabalhar certo. Ele não quer, sabe? É diferente do cara que quer abrir a padaria, é diferente do cara que quer fazer um transporte ali. O tráfico você pode liberar, que vai mudar nada. Ele vai continuar sendo ilegal, ele não vai dar os 30% dele pra ninguém. Não, se você for ler, ele prefere Robertinho. trocar o tiro com você do que te dar 30%. Ele não vai dar nada, todo o tráfego legal ele só se dissolve do dia pra noite. Ele não vai entrar no sistema. Ele não Ele é precisa antissistema. entrar. Os que entraram, tira ele, porque é mais barato. Ele não tem 30% ali que ele ganha. Ele tem ali 50%. Ele tem ali 200%, 300%, 400%. Você tá entendendo? É simples assim. Ele não é que ele vai... Ele não precisa concordar com nada. O que faz o tráfico ganhar tanto dinheiro... Só se o Estado for é vender. Que os riscos envolvidos... O outro não vai entrar, entendeu? Isso. O Estado porque teria que ser o fornecedor, o Estado então. fornecedor. É o remédio. Então, isso, pronto. Claro. Aí eu posso até entender isso. É droga. Então tá, quem comercializa? Isso, é só isso. o Estado que pode. Aí Aí ele pronto, cai aí vira porque pra mão do outro. Ele cai não porque ele concordou. Ele cai porque ele não tem mais os 2.000% que ele tem por todo o processo que tem que ser criado de distribuição dessa coisa, por ser ilegal. Se legalizar a droga no morro, assim, ela vai virar nada mais, nada menos que um cigarro do Paraguai, assim, sabe? Os caras, você vai ter empresa produzindo aquilo ali, comercializando, ganhando o seu lucro, pagando imposto, vai ter mais competitividade do que a maconha do cara não do vai morro gerar ali. bilhões mais. O cara não vai subir o morro mais pra buscar maconha, ele vai comprar ali na esquina da casa dele ali o que quer. Muitos vão plantar em casa, igual já plantam. E minha opinião, reduz o uso, tá? Porque você pode usar esse recurso para
campanhas antidrogas, para clínicas de reabilitação e tratamento de pessoas que são viciadas, porque essas coisas criam, né, uma dependência química ou até biológica, nos casos, principalmente química. E dependência química, eu já conheci pessoas que são usuárias, né? A pessoa ela fica sem usar, ela fica em abstinência, ela começa a suar toda. É uma doença, realmente. É uma doença, realmente. Você está entendendo? Não é uma coisa psicológica apenas que o corpo fica pedindo. O seu corpo se acostuma com a substância num nível que você começa a ter efeitos colaterais por não utilizar, os mais diversos. Você pode investir em tratamento, né? Aí o usuário está pagando para fazer campanha contra aquilo ali e para tratar, para tirar fora as pessoas que estão. É o contrário. Não está financiando uma máquina de guerra civil no interior do seu próprio país, que gera a criminalidade, gente. Enquanto tiver problema social grave, vai ter, tá? Sim, essa é a minha posição. Vai ter que ter segurança pública, tem que ter combate? Tem. Agora, você vai acabar com a criminalidade que está estruturada em cima de mega corporações capitalistas ilegais de bilhões. O que é o PCC? Uma mega organização capitalista que gera bilhões de lucro. Nesse sentido, caminha o Comando Vermelho, e todas essas grandes, as próprias milícias no interior do Rio de Janeiro, né? Você vê o problema social do Rio de Janeiro, né? A região inteira dominada pelo tráfico, Comando Vermelho, Terceiro Comando e milícias. Estão tão fortes que já estão entrando dentro do Estado, né? Já estão entrando no Estado. A gente fortaleceu esses caras durante anos, né? Sim. Legalizar isso aí nada mais é do que tirar o poder desses caras e passar para a mão do Estado, né? Sim. Apesar que eles ficaram tão fortes, tão grandes, que hoje o tráfico de drogas representa 5% dentro da facção criminosa, né? Dentro da facção criminosa não. No Rio de Janeiro, realmente... aí pra você ver como o Rio é um caso ímpar, né? É o que eu quis chamar a atenção naquele vídeo. Eu não quis dar uma explicação unidirecional e econômica de todo o problema. Tem rotas de tráfico, tem vários problemas envolvidos aí. Mas o Rio de Janeiro hoje, os serviços básicos são oferecidos por organizações criminosas. Gás, internet, os gato nets da vida. O Rony Lessa lá, o pagamento do Rony Lessa que atingiu a Marielle. Ele ia receber um conjunto de terras, onde ele iria vender os lotes, né? E a exploração econômica posterior. Fornecimento de internet, gato net, essas coisas todas. O cara tem uma barraquinha lá que ele tá vendendo cachorro quente, ele paga pro cara que domina a área, né? Isso é óbvio que o caso do Rio é sui generis, né? Aí sim, o tráfico é só um ingrediente aí nessa engrenagem. Sim. E se o Brasil começa a organizar isso, o povo pode, porque talvez até eu falo a visão mundial, né? Assim, sim. Dá um impacto também, né? Isso não é... Tem que pensar em todas as possibilidades. No nosso caso, não ia mudar nada, porque o Brasil, o Estado já é uma droga mesmo. Só ia falar, continua sendo a mesma droga de sempre, aquela podre.